Então, o exercício 11 da página 153, a gente tem duas peças, né, de dominó e quer ver a probabilidade, né, de possuir um número em comum entre duas peças, né? Então, primeiro a gente precisa calcular a quantidade de peças. Então, eu tenho 7 números para colocar nesses dois lugares, né? Então, observa que pode ter repetição, né? O mesmo número aqui e aqui pode inverter, né? 1 e 2. Então, isso seria o mesmo número. Então, uma combinação com repetição, né? Não está aqui na página, para mim, né? Na página 132, 133, né? Ela é semelhante a buscar soluções inteiras. Lembra que a gente estava resolvendo a solução lá, né? Por exemplo, x mais y mais z igual a 7, por exemplo. Então, precisava distribuir esse 7, 3 a 3 aqui. Ó. Então, como que a gente fazia, né? A gente pegava aqui, ó, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por exemplo, né? Mais e mais. Então, quantos que tem aqui? Eu vou ter 9, né? E aí depois eu dividiria pelas repetições. Só que as repetições aqui, elas são todas iguais, né? Então, isso, depois no final, né? Então, era combinação com repetição de 7, né? 2 a 2. Né? A hora que a gente faz essa conta aqui, isso aqui dá a mesma coisa de combinação de 8, 2 a 2. Tá? Que é alguma coisa semelhante aqui, ó. Só que aqui, perdão, aqui não é 2, né? Aqui por que são 3? Porque você tem 3 posições, né? Então, aqui, na verdade, eu estou colocando errado, né? O 2 não é o número de sinal, não. O 2 é a quantidade de casinhas que eu tenho, né? Para ser preenchidas. Ó, eu tenho aqui a quantidade de casinhas para ser preenchidas são 3. Né? Porque, ó, casinha do X, casinha do Y, casinha do Z, preenchido por 7. Então, quando a gente tem a combinação com repetição, a gente sempre aumenta um aqui. Ó. O que a gente tem que identificar é essa quantidade aqui. Tá? Aí aqui é a mesma coisa. Então, bom, eu tenho quantas casinhas para preencher? 2. Essa e essa. Quantos números eu tenho para preencher cada uma delas? 7. Então, isso aqui vai gerar a combinação com repetição, né? 7, 2 a 2. Isso que dá, quanto que dá? Dá 8 fatorial sobre 6 fatorial. 2 fatorial, né? E aqui dá o que? Dá 7 vezes 8, 56, né? Dividido por 2 dá 28. Então, o espaço amostral aqui, ó, né? São 28 possibilidades, né? Agora, o que a gente precisa saber? A quantidade, né? A quantidade, a quantidade, né? É numérica esse problema, né? De eu ter peças com possuírem o número em comum, né? Então, bom, aí eu vou olhar. Bom, eu preciso combinar o quê? Né? Eu tenho a quantidade, né? Então, eu preciso de quantidade em comum. Eu tenho de combinar 7, 2 a 2. Né? Por quê? Porque eu quero duas peças que têm o mesmo número, né? Então, duas delas, dentre os 7 números, quais probabilidades que eu tenho aqui de trabalhar com os dois, né? Lembrando que eu vou sortear isso, né? Quantas peças são? Peraí. Eu tenho, deixa eu só apagar aqui um pouquinho. Eu tenho 7 possibilidades, né? Vamos colocar aqui, peraí. Vamos colocar aqui, ó, 7 possibilidades, né? Que vai do 7 possibilidades, que ele vai do 0, 0, né? Do parzinho 0, 0 ao parzinho 6, 6, né? E está em uma das... Esse aqui está numa das faces e esse aqui está na outra, né? Isso. Agora, vamos ver para cada um deles, né? Porque então, o que aconteceu? Vamos pensar aqui, eu estou com 2 dados. Duas pecinhas dominó, né?
Então, vamos pensar aqui que eu já tenho, digamos aqui, o 0 aqui e o 0 aqui, né? Então, quantas combinações eu tenho para as demais peças, né? Ou seja, qual a quantidade de combinações que eu teria aqui e aqui mais para todas as outras peças. Então, aqui, ó, eu poderia combinar, né? Para essas, digamos, para essas duas peças aqui, ó, esse 7, né, 2 a 2. Né? Porque eu vou pegar todos os outros números e combinar eles 2 a 2. Um para colocar aqui e outro para colocar aqui. Né? Então, bom, aqui, digamos, eu coloquei o 0, mas poderia ser 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, até o 6, 6. Então, a quantidade de peças que eu teria nesse formato seriam quantas? Seria 7, né? É pelo menos, deixa eu ver aqui, duas peças de dominó em comum, né? Isso. Pode ter mais, mas pelo menos 2, né? Então, para cada um desses números que eu coloco, cada um desses 7, aqui eu tenho que combinar os outros 7 2 a 2, né? Para colocar eles aqui. Bom, então essa aqui é a quantidade de peças com um número em comum. Comum. Então, bom, agora, né, a probabilidade vai ser essa quantidade aí, né? Vai ser essa quantidade, 7 vezes a combinação de 7, 2 a 2. De novo, 2 a 2, porque eu vou colocar um aqui e um aqui, né? Dentre esses 7. Dividido pelo que a gente calculou lá, né? Que dava 28, né? Dividido por 28, que é a quantidade total de peças, né? Bom, aqui, 7 vezes, o que dá aqui? 7 fatorial sobre 5 fatorial, 2 fatorial e aqui 28, né? Isso aqui dá o quê? Bom, 7 vezes 6 vezes 7, né? Estou simplificando com 5 fatorial, dividido por 2, isso aqui dividido por 28. E aqui 3 vezes 7. Peraí. Ah, perdão. Aqui é a quantidade. Peraí, que estou fazendo confusão, né? Não pode ser maior do que a quantidade de peças, né? Por que você multiplicou por 7 mesmo? Porque aqui eu tenho 7 números, né? De 0, 0 até o 6, 6, né? Mas aí quando a gente faz essa combinação dos 7, 2 a 2, já não está considerando? Então, vamos para os demais, né? Aqui não, aqui poderia tipo ter 0, 1, 1, 2, né? Peraí, tem... Vamos ver aqui. Ó, essa é a quantidade. É a quantidade. Vamos pensar. Isso aqui é a quantidade de peças ou a quantidade de combinações, né? Deixa eu ler aqui de novo como que ele está escrito. Ah, tá. Escolhe-se ao caso. Não, tá. Ao acaso, né? Duas peças. Tá. Não estou pegando todas as peças. Estou escolhendo duas, né? Vamos lá. Peraí. Ao acaso eu escolhi duas. Então tá certo. Até aqui tá certo, né? Eu escolhi o. Então, de novo. Aqui eu tenho 7 números de 0 até 7 para preencher aqui, para preencher aqui. Então, vou pegar esses 7 e combinar eles 2 a 2, né? Vou colocar aqui, pode ser, por exemplo, poderia ser que 0, 1,
1, 2, observe que elas são peças diferentes, né? Então, eu vou combinar esses números aqui 2 a 2, porque eu não posso ter a mesma peça, não posso ter 1 e 1 aqui, porque eu tenho uma peça só. Por isso que é a combinação de 7, 2 a 2. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 3, 4, e tanto faz eu colocar aqui ou colocar aqui, porque essas peças independe da ordem que eu escolha, né? Eu vou pegar duas lá. Então, por isso que eu vou combinar esses 7 números 2 a 2. Um para entrar aqui, outro para entrar aqui. Tá? Aí, o meu erro foi considerar dividir pela quantidade de peças, mas não é a quantidade de peças, é a quantidade de peças combinadas 2 a 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escolher, vamos pensar aqui, ó. Quantas possibilidades, vou escrever assim, quantas possibilidades de peças, ou de pares, né? De peças podemos escolher. Pares são 2 a 2, tá? Então, eu tenho 28 peças. Então, no fundo, eu posso combinar 28 2 a 2. Essa é a quantidade de pares de peças que eu posso escolher. Né? 28 combinadas 2 a 2. Dessas 28 combinadas 2 a 2, eu vou olhar essas aqui. Então, aqui, ó, né? Aí eu volto. Eu preciso combinar esses números aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 a 2. Então, por exemplo, pode ser o 0, 1 ou 1, 0. Concorda que é a mesma coisa? Se eu pôr 0 aqui e 1 aqui, ou pôr 1 aqui ou 0 aqui, é a mesma coisa. Porque as peças, só entre aspas, vou trocar de posição, mas são as duas peças que eu escolhi. Então, é equivalente. Por isso que eu vou combinar esses números aqui, ó. Esses 7 números, eu vou escolher 2 deles. Por isso que é essa combinação 7, 2 a 2. Tá? Para cada um que eu fixo. Mesma coisa, eu posso fixar ele aqui, ó, ou posso fixar ele aqui, não faz diferença. Tá? Porque nessa contagem aqui, ó, eu vou ter 2 espaços vagos e cada um deles vai ter que ser ocupado por um número diferente. Por isso que é a combinação desses números 2 a 2. E aí eu volto, eu tenho 7 possibilidades, por quê? Porque pode ser 0, os iguais, né, podem ser 1, podem ser 2, podem ser 3, mas observa que não vai acontecer, aqui poderia acontecer 0, 0, 0, 1. Então, tem até 2 zeros aqui, mas não vai acontecer de eu ter, por exemplo, 0, 1, 0, 1, porque eu só tenho uma peça que está escrito 0 e está escrito 1. Né? Aí, se eu ver ela desse jeito, vai estar 0 aqui, 1 aqui. Se eu inverter a posição dela, vai estar 1 aqui, 0 aqui. Tá? Tudo bem? Tudo bem ou não? Uhum. Então, certo? 7 possibilidades é 7 possibilidades desses parzinhos. E aí, de novo, agora eu preciso escolher desses 7 números que sobraram, né? Preciso formar parzinhos com eles. Um para entrar aqui, outro para entrar aqui. E aí, bom, então a quantidade de peças que elas vão ter, número de peças com pelo menos uma aqui, né? Igual, na verdade, vai ter uma só, né? O máximo que vai acontecer é ter 2 aqui, mas igual a um de cá, né? Então, essa quantidade é 7, combinação de 7, 2 a 2. E aí o total, que é o que eu estava errando, né? Que é, aí eu vou pegar, bom, quanto que é a quantidade de peças, quantas possibilidades eu tenho de combiná-las 2 a 2, né? Então, agora sim, né? O que vai acontecer? A probabilidade, aqui, né? Então, 7, combinação de 7, 2 a 2, vezes essa combinação de 28, 2 a 2, né? Não é dentro do número total de peças, é a combinação, dentre todas as combinações de duas peças, quantas delas podem ser tomadas 2 a 2, tá?